Então, nós, como anunciei, temos a alegria de tê-lo aqui conosco e que gostaríamos muito que o senhor ajudasse a todos que nos acompanham no nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico, a conhecendo mais, amarmos mais aquela que é a causa da nossa alegria, como o senhor disse, é a estrela, né? A nossa estrela, que é a Nossa Senhora. Padre, o senhor poderia falar um pouquinho, talvez, né, irmão, o que o senhor acha? Talvez explicarmos um pouquinho para os nossos seguidores a questão. Nós queríamos falar um pouco sobre o dogma da Assunção, mas antes de tudo, acho que uma noção sobre o dogma. Como é que é um dogma? Chega lá, o Papa já proclama. Exatamente. O que é o dogma? Seria interessante. Não sei o que o senhor acha. É que muitos pensam, né, que às vezes, então, o que alguém às vezes pergunta, né, o que é um dogma? Não sei o que, aí a pessoa fala. A igreja disse e tem que aceitar, entendeu? Tá bom. Meio que dá a impressão que a igreja é uma espécie de ditadura, né? Exatamente, que impõe a coisa. Mas é interessante ver que não é bem assim, né? Você vê que é um conceito errado que está na cabeça das pessoas. É bem diferente. Não é isso, padre? Para começar, que a igreja é mãe, não é mesmo? E depois ela é esposa do Divino Espírito Santo. Quer dizer, é o Espírito Santo que anima a igreja, nesse sentido, é a vida da igreja. E ela... Nossa Senhora, enquanto esposa do Divino Espírito Santo, ela ocupa um papel especial dentro da própria Santa Igreja. Ela é a mãe da Igreja, foi proclamada mãe da Igreja, não é mesmo? E tudo aquilo que a Igreja vai falar a respeito dela, vai explicitar a respeito dela ao longo dos séculos, a gente vai conectando e vai ver que tem sua origem lá nos primórdios do cristianismo, nos primórdios da Igreja, da história da Igreja. Por exemplo, isto. A gente ouve falar hoje, Nossa Senhora, ela é a nova Eva. Nova Eva, isso. Nova Eva. Sim. Então, a gente se pergunta, mas de onde é que vem isto? Ora, o primeiro que se tem documentado em nossos dias que fala, que se refere a Nossa Senhora enquanto nova Eva, é São Justino. São Justino nasceu no ano 100, por volta do ano 100. Morreu em 160, 160. Século II, né? Tranquilo. Século II. Bem, mas eu tinha ouvido falar da Nova Eva com São Luís, no século XVII, XVIII, mas já vem das raízes. Vem de lá. Já então vem a primeira manifestação escrita que temos, o primeiro documento é São Justino. São Justino. Pouco depois já temos a Santo Irineu de Lyon, que ele nasceu por volta do ano 130, morreu em 200 e pouco. Temos depois Tertuliano, ainda no século II. Ele nasceu por volta de 160. Com referências à Nova Eva? A Nova Eva. Nossa, desde lá, então, olha. De lá. Mas uma coisa curiosa, veja, São João, o último dos apóstolos a morrer, ele não se sabe ao certo, mas foi por volta do ano 105, 107, varia um pouquinho. Foi bem no iniciozinho do século II. Vem a seguir o apóstolo, vem os padres apostólicos. Nós temos a Santo Inácio de Antioquia, temos a São Policarpo, discípulo de São João, temos esses primeiríssimos que tiveram contato pessoal com os apóstolos. Com os apóstolos. Convertido pelos apóstolos. E logo em seguida nós já temos tocando neles, nos padres apostólicos. Temos a São Justino, temos a Santo Irineu, temos depois, já mais tarde, sim, a Tertuliano. E vem o problema, de onde é que tiraram isto? São Justino, por exemplo, ele era pagão, se converteu, foi para Roma, fundou aquilo que, digamos, a primeira faculdade de teologia e de filosofia da igreja, foi ele que fundou, em Roma. São Justino, em Roma. São Justino. Uma coisa interessante, padre, também, desculpe interrompê-lo, é que Santo Irineu foi aluno de São Policarpo, que teve contato com São João. Então já vem a fonte, já. Há uma conexão direta. E muitos teólogos chegam a se perguntar, nós conhecemos, São Paulo se refere a Cristo como novo Adão. Novo Adão. Não está em nenhum dos livros das Sagradas Escrituras a referência a Nossa Senhora enquanto nova Eva. Enquanto nova Eva, é isso? Não. Mas veja só, São João vai dizer isto no finalzinho do último parágrafo do evangelho dele, ele vai dizer, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez e realizou de milagres, tudo que ele pregou, os livros todos do mundo não seriam suficientes para conter. Impressionante, impressionante. É compreensível, claro, né? imagina. Quer dizer, naquela 3 época... anos de vida, né? E
não tinha os livros que nós temos, não tinha Gutenberg, não tinha as gráficas que temos hoje, era tudo escrito muito sinteticamente em pergaminhos. Então, o que foi escrito, o que passou para a história, é muito pouco em comparação com aquilo que Nosso Senhor ensinou e o que foi a vida dos apóstolos. Tal qual. Mas tudo aquilo que constitui a tradição da igreja, tradição oral, a igreja dá muita importância a isso, porque completa o que foi escrito. Claro. Não é mesmo? Foram que conviveram, né? Conviveram. Então, muitos teólogos levantam o problema. Isso de que Nossa Senhora é a nova Eva, de onde é que São Justino tirou? Isso não veio dos apóstolos também, que eles comentavam entre si, embora não tivessem escritos. Exatamente. Faz sentido. Bem provável. Faz sentido. Um pagão que se converte e que tirou da cabeça dele um conceito Uma tão nova sublime, Eva. Então. Não. há algo mais por detrás, não é mesmo? Perfeito. E assim, a gente vai ver com toda a história dos dogmas marianos, tudo está muito ligado com isto. O povo, desde as suas origens, teve muita fé nisto. Os padres da igreja escreveram sobre isto. E a igreja vai proclamar dogma só muito depois. Muito depois. Muito depois. O senhor toma, o primeiro, nós temos 4 dogmas marianos, né, padre? 4 isso, 4 marianos. Temos a maternidade divina, temos a virgindade de Nossa Senhora, virgindade perpétua dela, temos depois a Imaculada Conceição e o último, que é o nosso tema, a Assunção. Está ligado lá nas origens, nas raízes, nas fontes primeiras. Por isso a importância que a igreja dá a todo o estudo da patrística, os padres da igreja, aqueles primeiros que colocaram os alicerces da teologia, os alicerces de nossa fé, que nos chegaram até hoje. Então, nós vamos ver, em matéria de um princípio que é muito caro à teologia também, e que é dado por um monge, um santo. Um santo? Um santo. São Vicente de Lérins. Ele morreu a meados do século V. Portanto, deve ter nascido em fins do século IV, por aí, entende? Morreu por volta de 450, por aí assim. Digamos. Sim. Monge, se conhece muito da história dele, das origens dele. Ele viveu nesse mosteiro, nesta ilha de Lérins, na França, e deixou um livro seguro. Outro que é um pouco discutido se ele foi o autor ou não, mas deixou um livro com princípios básicos da fé para solidificar a fé daqueles bárbaros que iam se convertendo naquela época. É o trabalho missionário da igreja, não é mesmo? Ele vai dar um princípio lindíssimo que incontáveis papas se apoiaram nele, a teologia católica também, inclusive para definir os princípios da nossa fé. Claro. Ele vai dizer: quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, quer dizer, aquilo que sempre foi afirmado, se creu, aquilo que por todas as partes foi proclamado e se creu, aquilo em que a grandíssima parte do povo cristão acreditou, isso é doutrina de fé. Olha, é muito lógico, não é mesmo? Lógico. Porque se o Espírito Santo é alma da igreja, não vai deixar o povo, o fiel, o conjunto dos fiéis crer. Por tanto tempo, ao longo de séculos, não é? Então, isso nos dá muita segurança e é uma pena que hoje em dia, até mesmo muitos católicos, porque coitados não têm uma formação teológica mais profunda, e eles vão, e depois influenciados por outros irmãos separados e que não têm fé, perderam a fé e confundem as mentes e vão pensar isso que os senhores diziam. Realmente, o dogma o que é? É uma imposição da igreja? Tem que crer de qualquer forma? Não, mas que interessante conhecer toda a Gênese. E nos dá muito mais, digamos, paz de espírito, tranquilidade, serenidade e confiança naquilo que nós cremos. Porque a igreja é mãe, ela trata os seus filhos
como a melhor de todas as mães, não é mesmo? A nossa mãe, a Santa Igreja. E ela quer o bem de seus filhos, quer realmente nos sedimentar nos princípios da fé, não forçando-nos, mas iluminando-nos a inteligência e abrasando o nosso coração para que não só conheçamos, mas amemos também aquilo que ela professa. Claro. Não é? E vê-se que o que tem na realidade é um senso, que as pessoas são iluminadas para ter um senso para poder ir discernindo isso. É isso, padre. Exatamente. Se muitos discernem... Por isso que tem aquele ditado, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Voz né? de Deus, exatamente. Bem daí. Então, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus, pode tomar isso como um princípio seguro de que aquela doutrina vem do Espírito Santo. Rompeu também com esse passado, rompeu com a ação do Espírito Santo. Impressionante. Nós vamos ver na história da igreja as heresias todas que surgiram. Eles, em certo momento, romperam com o passado da igreja. Impressionante. Fundaram outra igreja. Não é a igreja católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Caíram na heresia. Isso é um princípio de ouro para a nossa fé. Vem desde Ariano lá, né? Nestório, todos eles, todos. Vai embora. Todos. Impressionante. Então, isso nos ajuda muito nos dias de hoje, em todo esse curso de... não é só um curso de consagração, a gente vê que o que o senhor está fazendo é um curso de aprofundamento na fé. Tal qual. Começa com o conhecimento e o amor. Aquela que é a mãe de Deus, mãe da igreja, e a mais perfeita discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é a partir dela que vai se abrindo o leque para compreender mais profundamente, amar mais profundamente a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, e a toda a igreja, a toda a fé da igreja que Ele nos transmitiu, que Ele nos deu. Ela acaba sendo uma luz que apareceu no momento certo, né? Porque exatamente. Tivemos alguns séculos bem da cristologia, né, padre? Depois que entra a mariologia, mas não é nada como imposição. Os dogmas vão sendo proclamados conforme esse senso, o Espírito Santo vai soprando, e com essa maternidade que o senhor dizia, né?